Bem, meus alunos do Colégio Militar, professor Flávio, doutor de vocês de Física, e hoje vamos fazer uma revisão de um assunto que é muito importante para as provas que vocês vão fazer aqui no terceiro ano, não é isso? No caso, carga elétrica e força elétrica. Bora começar com carga elétrica, né? Bom, em primeiro lugar, carga, ela não tem uma definição propriamente dita, né? Carga vai estar associada aqui à geração de energia. Entenda, carga não é energia. Carga é uma propriedade da matéria, entenda isso. Carga é uma propriedade da matéria que é capaz de gerar energia, correto? Quando você fala em carga elétrica, tem alguns posicionamentos que são interessantes aqui, correto? O primeiro é esse daqui, carga elétrica relacionada com o conceito de carga elétrica e partícula portadora de carga, né? Carga elétrica, apesar de física da matéria, pode ser negativo ou positivo. Lembra isso, beleza? Uma coisa importante é que quando você fala nessa parte de carga elétrica, você sempre diz que a carga é quantizada. Quantizada significa que você não pode ter fração de carga, você sempre vai ter a carga inteira. Isso é importante não esquecer, você vai dar um valor para ela, beleza? Um detalhe importante com relação à carga elétrica é que ela sempre é conservada, né? Isso é importante não esquecer, a carga do sistema ela nunca pode ser perdida, ela nunca pode ser criada, ela pode ser transferida, beleza? Mas quando você fala em carga elétrica, primeira situação, claro, é a simbologia. Qual a simbologia que você dá para a carga elétrica? Um quezão. Isso é importante não esquecer, tá bom? E quando você fala em carga elétrica, tem que lembrar que ela tem unidade. Qual unidade que você dá para carga elétrica? Coulomb. Lembra isso também, tá bom? Agora, quando você fala em carga elétrica, você vai ter que começar a lembrar que você tem dois tipos de carga. É o que a gente chama de carga elétrica elementar e a carga elétrica total de um corpo. Aí vem a pergunta: o que seria a carga elétrica elementar? Seria basicamente a carga associada aos elementos formadores do átomo, que nesse caso são prótons, nêutrons e elétrons. E detalhe importante: esses elementos, prótons, nêutrons e elétrons, internamente tem uma quantidade de carga, tem o que a gente chama de um desequilíbrio interno que gera uma quantidade de carga que é capaz de gerar energia. Isso é importante não esquecer, correto? Só para a gente não esquecer, quando você fala especificamente do próton, nêutron e elétron, lembra, você tem o átomo, no núcleo do átomo você tem prótons e nêutrons e ao redor dele, na eletrosfera, você tem os elétrons, tá bom? A carga elétrica que um corpo pode ter vai estar associada à carga desses elementos, prótons, nêutrons e elétrons, não esqueça. Só que tu tem que lembrar que esses elementos, prótons, nêutrons e elétrons, possuem o que a gente chama de massa, massa relativa, claro que é um em relação ao outro, não esquece isso, tá bom? Carga elétrica e carga líquida, tá beleza? E esse negócio da carga líquida é a unidade para saber se é positivo ou negativo, beleza? É isso. Bom, com relação à massa, das três partículas, o próton e o nêutron têm a mesma massa, então a relação é 1 para 1. Não esquece, já o elétron tem massa, daqui está expressa em gramas, não esquece, 9,1 vezes 10 a menos 28 gramas. A relação entre essa massa do elétron para o próton e para o nêutron é de 1 para 1840. Com relação à carga, próton e elétron tem carga, o nêutron tem carga zero, beleza? Isso. E aí é que está a questão: a carga do próton e a carga do elétron foi medida. E qual valor que chegou? A que valor chegou-se? 1,6 vezes 10 a menos 19. 1,6 vezes 10 a menos 19 para o próton e para o elétron. Só que nesse caso, tem carga positiva, que é o próton, e o outro tem carga negativa, que é o elétron. Isso é uma coisa importante para vocês. Ah, pessoal, mas para que é importante? Ora, em primeiro lugar, quando você fala de um corpo, você tem que lembrar que ele é sempre formado por moléculas, né? E essas moléculas são formadas por quem? Por átomos. E os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Beleza? Objetivamente, nós sempre trabalhamos com corpos que são neutros. E essa neutralidade se dá a partir do momento que você tem carga dos prótons e carga dos elétrons se anulando. Mas é que está a questão: qual é a condição para que eles se anulem? Primeiro, que essas cargas sejam iguais. Segundo, que elas tenham sinais opostos. Resumindo, na natureza, tudo tem a neutralidade. E essa neutralidade só ocorre pelo fato de você ter a mesma quantidade de prótons e elétrons, só que com cargas iguais, porém sinais opostos.
Isso é importante não esquecer. O neutro já tem carga neutra. Aí você fica pensando, tem carga zero, desculpa. Aí você fica pensando, para que serve o neutro? O neutro está lá no núcleo junto com o próton, não é isso? Beleza. O neutro, ele serve para balancear. Por incrível que pareça, o neutro lá dentro do núcleo, ele tem o poder de inverter o sentido da força de repulsão entre os prótons. Isso é importante. Inverter o sentido da força de repulsão entre os prótons para fazer com que eles fiquem juntos, formando o núcleo do átomo que dá a estabilidade da matéria. Isso é importante não esquecer. Tá, beleza? O neutro é importante por isso, ele dá estabilidade nuclear. Se não fosse o neutro, não tinha matéria, porque não haveria núcleo do átomo e consequentemente não haveria átomo. Quer dizer, o único átomo que poderia haver seria o de hidrogênio, que é só um próton e um nêutron, é só um próton e um elétron. Beleza? Isso é importante não esquecer, tá bom? Outra coisa importante que vocês não podem esquecer é a carga elétrica total de um corpo. Carga elétrica total do corpo é o que a gente chama de carga líquida do átomo. Ela está associada à carga líquida do átomo. O átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons, beleza? Se o número de prótons e o número de elétrons for o mesmo, o que acontece? As cargas positivas e negativas se anulam. Mas a pergunta é, e se eu tiver mais elétrons que prótons? Se eu tiver menos elétrons que prótons, o que vai acontecer? Aí haverá uma diferença entre o número de prótons e elétrons. E essa diferença entre o número de prótons e elétrons vai fazer com que aquele átomo não seja neutro. E se aquele átomo não é neutro, ele já vai ter uma certa quantidade de carga, positiva ou negativa. Certo isso? Só que é aquela questão. Se você jogar isso para um corpo todo, você vai fazer com que esse corpo todo adquira uma certa quantidade de carga. Resultado, um corpo carregado é um corpo onde internamente, lá nos seus átomos, há uma diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Essa diferença faz com que o corpo como um todo adquira carga, beleza? E essa carga pode ser calculada. E como é que você calcula? N vezes N, aqui ó, é a diferença entre o número de prótons e elétrons, ó, número de prótons menos elétrons, não esquece que é sempre expresso em módulo, tá bom? E o E é a carga elementar. Essa carga elementar, importante não esquecer, é a carga do próton e elétron. Mas aqui especificamente, a gente vai estar usando a carga do elétron. Aí você pergunta, por que a carga do elétron? Porque é o elétron que é o responsável pelo desequilíbrio no átomo. Ah, professor, por quê? Porque o elétron, das 3 partículas que você tem, é a única que pode ser retirada ou adicionada. O elétron está na eletrosfera. Se você tirar um elétron ou colocar um elétron na eletrosfera, o núcleo que dá a estabilidade da matéria não vai ser modificado. E se o núcleo não se modifica, está tudo beleza. Você não pode mexer no núcleo. Você não pode tirar um próton do núcleo. Se você tirar um próton do núcleo, acaba com o núcleo do átomo. E acabando com o núcleo do átomo, acaba com a matéria. Lembrem isso sempre. Lembrem isso sempre. A carga do corpo está associada especificamente ao desequilíbrio interno. O desequilíbrio de cargas vai estar associado ao elétron, que pode ser retirado ou adicionado. Não esquece isso, pelo amor de Deus. Por isso entra a situação da carga total do corpo ser positiva ou negativa. Correto? Se a carga do corpo é positiva, o que você tem? Menos elétrons que prótons. Ou seja, o corpo perdeu elétrons ou ele está com falta de elétrons. Beleza? Não esquece isso. Beleza? Aí você fala, professor, mas eu não posso falar que eu tenho mais prótons que elétrons? Não. É importante lembrar que quando você fala da carga do corpo, essa carga vai estar associada especificamente ao elétron. É o elétron que foi retirado, o elétron que foi adicionado. Não esquece isso. O próton tem sempre a mesma quantidade. A quantidade de prótons no corpo é constante. Elétron é que pode ser retirado ou adicionado. Então, o número de elétrons varia. Então, se o corpo está positivo, é sinal que você tem menos elétrons que prótons. Se o corpo está negativo, é sinal que você tem mais elétrons que prótons. O corpo ganhou ou está com excesso de elétrons. Agora, se o corpo está neutro, significa que ele não tem próton, não tem elétron? Tem. Ele tem próton e elétron, só que a quantidade é a mesma. O corpo neutro não é um corpo que não tem carga, é um corpo onde há o equilíbrio entre prótons e elétrons. Eles acabam se anulando. Aí entra aquela situação, né? Corpo eletrizado. É um corpo que possui carga elétrica.
e ele possui carga elétrica porque ele ganhou ou perdeu elétrons. Corpo eletrizado é um corpo que tem carga porque ganhou ou perdeu elétrons. Simplesmente isso. Tá certo? E aí tem uma situação interessante que é a relação entre cargas elétricas. Vocês já viram isso? Cargas e sinais opostos se atraem, cargas e sinais iguais se repelem. Positivo com positivo repele, negativo com negativo repele. Positivo com negativo, atração. Tá bom? Isso é importante não esquecer. Tá certo? Lembra a regra básica para que depois você não consiga fazer nada errado. Beleza? Outra coisa importante. Quando um corpo adquire carga, ele está eletrizado. Não esquece. Mas como você faz para o corpo adquirir carga? Como é que você faz para o corpo ficar eletrizado? Aí você tem os famosos processos de eletrização. Processo de eletrização é o que você faz para o corpo ficar com carga positiva ou negativa. Tá bom? Quais são? Atrito, contato e indução. Tá bom? Para começar com o atrito. O que é o atrito? É esfrega-esfrega. Um corpo vai ser esfregado no outro. Quando você pegar e esfregar um corpo no outro, o que vai acontecer? Elétrons naturalmente vão passar de um corpo para o outro. A pessoa vai passar de onde para onde? Aí tem que lembrar da química, eletropositividade e eletronegatividade. No caso, quando você esfregar dois corpos, elétrons vão passar do que é mais eletropositivo para o que é mais eletronegativo. Ou seja, do que tem capacidade maior de perder e do que tem capacidade maior de ganhar. É isso que você vai ter que lembrar. Aqui, quando você esfrega um corpo no outro, o elétron migra de um corpo para outro devido a essa diferença, eletropositividade e eletronegatividade. Não esquece isso, pelo amor de Deus. Beleza? Aí um exemplo para vocês aqui, ó. Você tem vidro neutro e algodão neutro. Esfrega um corpo no outro. Um acaba perdendo elétrons para o outro. Quem perde elétrons para quem? Vamos lá. O vidro bastão perde elétrons para o algodão. O que vai acontecer? O vidro que perdeu elétrons automaticamente ficou com menos elétrons que prótons, carga positiva. O algodão que ganhou ficou com mais elétrons que prótons, carga negativa. Só que tem um detalhe, o número de elétrons que um perde e outro ganha. Isso faz com que a carga que um perde é a mesma carga que o outro ganha. Isso é importante não esquecer. Tá bom? Lembra isso na hora da prova. Uma coisa importantíssima que não pode ser esquecida mediante o atrito. Quando você pegar e esfregar um corpo no outro, lembre, após o atrito, a carga sempre vai ser a mesma, mas os sinais são opostos. Um vai ser positivo e outro negativo. Tá bom? Uma coisa importante é com relação a esse fato. Como é que eu sei que o bastão de vidro perdeu elétrons para o algodão? Um é mais eletropositivo, outro é mais eletronegativo. Não esquece isso, tá bom? Para você saber quem perde, quem ganha, você tem o que a gente chama em física de série triboelétrica. A série triboelétrica é uma sequência de elementos que são colocadas de modo que os de cima, quando atritados com os de baixo, ficam positivos, enquanto os de baixo, quando atritados com os de cima, ficarão negativos. Ou seja, os de baixo têm a capacidade de ganhar elétrons, enquanto os de cima têm capacidade de, nesse caso, perder elétrons. Tudo bem? Aí você pensa, mas eu vou ter que decorar isso? Não, nas provas que vocês vão encontrar, essa série já é dada. Tá bom? Agora tu tem que lembrar que nessa série sempre ele vai colocar uma setinha indicando para que lá tudo é positivo e para que lá tudo é, nesse caso, negativo. Tá bom? Decora essa série. Decora não, né? Aprenda isso daí para que tudo dê certo na hora. Outra coisa. Eletrização por contato. Eletrização por contato é diferente do atrito. O atrito você vai e esfrega um corpo no outro. Contato não. Contato é só um corpo tocando no outro. E aí um detalhe, quando você coloca um corpo tocando no outro, pode haver transferência? Pode. Mas essa transferência ocorre do corpo que tem maior número de elétrons para o corpo que tem menor número de elétrons. Aí é só tocar. Aí um detalhe interessante, nessa situação de contato, o cara que tem mais elétrons libera elétrons para o cara que tem menos elétrons. Quem libera diminui a quantidade, quem ganha aumenta a quantidade, até que chega um momento que a quantidade de elétrons dos dois é a mesma.
Quando a quantidade de elétrons no 2 é a mesma, você diz que o sistema atingiu o equilíbrio elétrico. Equilíbrio elétrico é o ponto onde o número de elétrons nos corpos é o mesmo, ou seja, a carga vai ser a mesma, tá bom? Não esquece isso. A partir do momento que o sistema adquiriu o mesmo número de elétrons, mesma carga, não há mais transferência. Só há transferência enquanto as cargas forem diferentes. Não esquece isso. Aí, olha esse exemplo aqui. Você tem o A negativo e o B neutro. Quem tem mais elétrons? O A que é negativo. Quando você vai, coloca os dois em contato, elétrons de A passam para B. O que vai acontecer? O A vai liberar calor, vai liberar elétrons para B. O B era neutro, absorvendo elétrons, fica negativo. E o A perdeu elétrons. Mas o A perdendo elétrons, ele fica positivo? Nesse caso, não. Uma coisa interessante é que o A libera elétrons para B com o objetivo de ficar neutro. Mas ele consegue? Não, não consegue. Porque o sistema atinge o equilíbrio elétrico. Nesse ponto, o A cedeu elétrons para B. Beleza, o B ficou negativo. Mas o A continua negativo. Ele tem que continuar negativo para quê? Para que os dois continuem com a mesma carga. Após o contato, tem que lembrar que a carga sempre vai ser a mesma e com o mesmo sinal. Se um é negativo, outro fica negativo. Do antes para o depois a carga mudou, entenda. Do antes para o depois a carga muda, mas depois as cargas sempre são as mesmas. As cargas são as mesmas e os sinais também são os mesmos. Lembra isso? Olha esse outro exemplo. O A está positivo e o B está neutro. Quem tem mais elétrons? O B que está neutro. Ah, mas o A está positivo. O A está positivo é sinal que ele está com menos elétrons que prótons. O B está neutro, então está tudo bacana. Então, nessa configuração de A positivo com B neutro, o B que está neutro tem mais elétrons que A. Quando você colocar os dois em contato, o que vai acontecer? B perde elétrons para A. Perdendo elétrons, o B que estava neutro fica positivo e o A continua positivo. Por quê? Porque nessa situação, o número de elétrons que o B perdeu não foi suficiente para deixar o A neutro. E aí, no final, os dois vão ficar com a mesma quantidade de elétrons, a mesma quantidade de carga. E como eu falei para vocês, no equilíbrio elétrico, a carga tem que ser a mesma, o sinal tem que ser o mesmo. Então, se o A é positivo, automaticamente o B no final vai ter que ficar positivo também. No final, os dois vão ter a mesma quantidade de carga e o mesmo sinal, positivo, positivo. Correto? Aí você pergunta, dá para calcular essa carga, professor? Dá. Como é que você calcula a carga após o contato? A coisa mais simples do mundo, média aritmética. É só somar as cargas antes do contato e dividir pelo número de cargas que você tem. Se são duas, soma as cargas antes, divide por quanto? Por 2. Carga antes somadas dividido pelo número de cargas, média aritmética. Soma as cargas antes, divide por 2. Um detalhe interessante, se você pegar a carga total antes e a carga total depois, o valor tem que ser o mesmo. É o que a gente chama em física de princípio da conservação de carga. Princípio da conservação de carga. A carga não pode ser perdida, não pode ser criada. A carga, ela pode ser movida de um corpo para o outro, de tal modo que a carga total que eu tenho antes tem que ser a mesma carga total que eu vou ter depois. Tá bom? Após o contato, como é que se calcula a carga? Simples, soma as cargas antes, divide por 2. Só isso. Tudo bem? Tranquilo? Eletrização por indução. Bom, simples. Eletrização por indução. Não há contato direto. No atrito, esfrega. No contato, toca. Na indução, só aproxima. Na indução, você vai pegar um corpo carregado e aproximar de um corpo neutro. O corpo carregado você chama de indutor. O corpo neutro você chama de induzido. Agora, o que vai acontecer? Quando você pegar esse corpo carregado, aproximar do corpo neutro, esse corpo carregado ele vai gerar em cima dos elétrons do corpo neutro elétron, atração ou repulsão. Esse corpo carregado ele vai atrair os elétrons para junto dele ou repelir os elétrons para longe dele. É isso que acontece na indução. Tem essa movimentação do elétron no induzido. Lembra isso? Olha esse exemplo aqui, ó. Você tem um corpo neutro e o indutor negativo próximo. O que vai acontecer? Esse cara que está negativo, ele vai gerar
nos elétrons do corpo B uma repulsão elétrica. Resultado, os elétrons da direita vão ser repelidos para a esquerda. O que vai acontecer? O lado direito perdeu elétrons, ficou positivo. O lado esquerdo ganhou elétrons, ficou negativo. Resultado, há uma polarização. Um lado fica positivo, outro lado fica negativo. Olha esse segundo caso aqui. O indutor positivo, próximo do corpo neutro. O que vai acontecer? Esse cara que está positivo, ele vai gerar em cima do elétron uma atração. Resultado, ele vai puxar o elétron para junto dele. O elétron da direita passa para aquele lado? Para o lado esquerdo. Resultado, do lado esquerdo você vai ter uma grande quantidade de elétrons, carga negativa, maior que prótons, claro. E do lado direito, uma pequena quantidade de elétrons, menor que prótons, carga positiva. Resultado, polarização. Um lado fica positivo, outro lado fica negativo. Isso é um detalhe que vocês vão precisar lembrar e nunca mais esquecer. Tudo bem? Lembrem isso. Terceiro caso. Aqui é bem interessante. Eu tenho dois corpos em contato. Quando você tem dois corpos em contato, é importante você lembrar que é como se fosse um corpo só. Aí eu pego e aproximo um objeto negativo aqui do corpo A. O que vai acontecer? Ele vai repelir elétrons. Elétrons de A vão ser repelidos para a direita. Elétrons de A vão ser repelidos e vão passar para B. Resultado, o A vai perder elétrons, o B vai ganhar elétrons. Aí o que você pode fazer? Você pode separar os dois. Quando você separar A e B, o que acontece? Olha a coisa bonita. O A que perdeu fica positivo, o B ganhou fica negativo. É um exemplo da eletrização por indução. Outra coisa importante na eletrização por indução é o aterramento. Aterramento serve para quê? Para deixar o corpo neutro. Beleza? O aterramento só serve para deixar o corpo neutro. A simbologia do aterramento é isso aqui, ó. Tá bom? É barras paralelas, uma menor que a outra. Um detalhe do aterramento, ele nada mais é que um fio que você vai prender a terra. É isso, você vai ter que fazer um fio que você vai ligar a terra, só isso. Tá bom? Para que serve o aterramento? Para deixar o corpo neutro. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho um indutor e um induzido. O cara é negativo, o que vai acontecer? Ele vai fazer com que em cima dos elétrons haja uma repulsão. A repulsão vai empurrar os elétrons para a direita, fazendo com que o lado direito fique negativo, o lado esquerdo que perdeu fique positivo. Beleza. Aí você vai pegar esse lado direito de B e ligar a terra. O que vai acontecer? Naturalmente, esse lado, que é oposto ao indutor, ligado à terra, terá tendência a ficar neutro. Aí você pensa, por que, pessoal? Porque está ligado à terra. Ah, mas outro lado não fica neutro? Não. Quando você tem indução junto com aterramento, um lado apenas fica neutro. Qual lado que fica neutro? O lado oposto ao indutor. Nesse caso, esse lado oposto ao indutor é negativo. O que vai acontecer? Ligado à terra, ele vai ficar neutro. Vai ficar neutro por quê? Porque se é negativo, para ficar neutro ele vai perder os elétrons que ele tem. Lembra, se está negativo, ele tem mais elétrons que prótons. Para ficar neutro, ele vai ter que perder o excesso de elétrons. Ele perde para onde? Para a terra. Perdendo para a terra, ele que estava neutro acaba ficando positivo. Da mesma forma, se você tiver um indutor positivo e aproximar de um objeto neutro, ele que é positivo vai criar em cima do elétron uma atração. O elétron que está do lado esquerdo vai passar para a direita. Resultado, o lado direito fica negativo, excesso de elétrons, o lado esquerdo falta, fica positivo. Se eu pegar e ligar esse lado esquerdo à terra, o que vai acontecer? Devido ao aterramento, esse lado esquerdo aqui vai ficar neutro. E aí é que está a questão, vai ficar neutro e vai receber da terra? Vai. Ele está positivo, está com falta de elétrons. Para ficar neutro vai ter que ganhar elétrons, para o número de elétrons ficar igual ao número de prótons. Resultado, ganhando elétrons da terra, ele vai ficar com excesso de elétrons. E ficando com excesso de elétrons, no final do processo de aterramento e indução, ele fica negativo. Ah, pessoal, toda vez acontece isso? Toda vez não, sempre acontece isso. Tá bom? Isso é importante que vocês não esqueçam. Bom, nesse caso, atrito, contato e indução, você observa que não são coisas complicadas de se estudar. Tudo bem? E eu espero que vocês tenham compreendido. Tudo bem? Tranquilo? Próximo tópico, força elétrica. A força elétrica, como nós já falamos, tem a ver basicamente com a força de atração e repulsão de corpos carregados. Só isso. Tudo bem?
Aí você pensa, ah, você tem a ver com atração e repulsão? Tem, mas aqui a gente já calcula a força elétrica. Isso que vocês vão precisar lembrar. Tudo bem? A força elétrica está baseada na famosa lei de Coulomb. E aí você vai ter que lembrar que nessa lei de Coulomb, essa força elétrica, ela fica em função das cargas e da distância entre as cargas. Beleza? Um detalhe, força é vetor. E por ser vetor, ele vai ser representado por uma flecha. Na atração e na repulsão, as flechas aparecem em sentidos opostos. Só que na atração, observa, essas flechas elas aparecem em sentidos opostos numa convergência. Um detalhe importante, essa flecha que representa a força elétrica, ela sempre vai estar sobre a linha que liga as duas cargas e vai estar sempre da mesma forma dessa linha. Se essa linha é horizontal, as flechas ficam na horizontal. Aqui na repulsão, as flechas são opostas, mas no sentido do afastamento. Ó. E um detalhe importante para todos vocês, observem aqui, observa aqui, essas flechas estão na mesma direção da linha que passa entre as cargas. Sempre isso. Se a linha entre as cargas é horizontal, as flechas de atração e repulsão ficam na horizontal. Agora, se a linha entre as cargas for vertical, essas flechas ficam na vertical. Não esquece isso. E dá para calcular essa força entre as cargas? Dá. Como é que se calcula? Aí pega a equação. Força elétrica atrativa ou repulsiva, não esqueça. Tem essa equação K. O que é o K? Constante eletrostática do meio onde as cargas estão. Essa constante é dada para você, não precisa se preocupar. Ela tem unidade? Tem. Qual unidade? Newton, metro quadrado por coulomb ao quadrado. Olha lá. Esse K depende do local onde as cargas estão. Agora, a força elétrica também, ela está associada ao módulo das cargas, ao produto do módulo das cargas. Produto do módulo das cargas. Carga sempre em módulo. Por quê? Lembra, a carga pode ser positiva ou negativa, mas a força só pode ser positiva. E um detalhe interessante, né? A distância entre as cargas também influencia na força, só que com um detalhe importante, ó. Observa, a distância é elevada ao quadrado e a força é inversamente proporcional a essa distância elevada ao quadrado. Qual é a equação de Coulomb? K, módulo da primeira carga, módulo da segunda carga, dividido pela distância ao quadrado. E um detalhe interessante, essa força elétrica entre duas cargas obedece ao princípio de ação e reação. A toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, porém em sentido contrário. Se a carga 1 repele a carga 2, a carga 2 repele a carga 1. Com a mesma força, porém em sentidos opostos. A força aqui entre as cargas 1 e 2 é sempre a mesma, porém em sentidos opostos. Não esquece isso. Uma outra coisa interessante é o gráfico. Você pega o gráfico da força pela distância, o que você tem? Ó, força elétrica é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então você vai ter o gráfico de uma hipérbole decrescente. Só isso. Tudo bem? Lembre isso. O gráfico de uma hipérbole decrescente é o gráfico que representa a força elétrica. Tá certo? Lembra, para não dar prova tudo certo. Uma outra coisa importante para todos vocês. Força é vetor. Entre duas cargas, volta bem aqui, você tem uma força da carga 1 sobre a carga 2, da carga 2 sobre a carga 1. Entre duas cargas, tu tem essa equação aqui, não tem? Para calcular. Mas quando você pega três cargas, aí você já tem que usar a relação vetorial. Quando você tem três cargas, você tem que fazer uma análise da força entre elas e dos vetores para que você possa encontrar o que a gente chama de força resultante. O que é a força resultante? É a força total sobre uma carga. Ah, professor, como é que eu vou fazer isso? Você vai, primeiro, desenhar os vetores de força entre as cargas. Por exemplo, entre A e B. A é positivo, B é positivo. Tem atração ou repulsão? Repulsão. E na repulsão, A repele B para a direita, assim como B repele A para a esquerda. Então, observa que os vetores entre A e B, uma força, uma flecha para a esquerda, outra para a direita. Entre B e C, ó, uma positiva e outra negativa, aí você já tem atração. E nessa atração, olha que coisa bonita, um atrai o outro. Então, a carga B atrai a carga C para a esquerda, assim como a carga C atrai a carga B para a direita. Beleza? E entre A e C também tem atração. E se tem atração, A atrai C para a esquerda, assim como C atrai A para a direita. Ou seja, se você prestar atenção, em cada carga dessa você tem quantas forças?
Duas. E se você tem duas forças, você pode relacionar vetorialmente essas forças para calcular o que quer. Por exemplo, sobre A. Sobre A, observe. As forças que atuam sobre A são opostas. Se são opostas, como é que você faz para calcular a força total sobre A? Uma subtração entre os vetores. Força de B sobre A menos força de C sobre A. Agora, sobre B e sobre C, observe que os vetores que você desenhou estão no mesmo sentido. E aí, vetorialmente, quando dois vetores estão no mesmo sentido, você faz com eles uma soma. E nessa soma, a força resultante sobre B vai ser a soma da força de B sobre C e da força de A sobre B. De C sobre B e de A sobre B. E sobre C é a mesma coisa. A força resultante, a força total sobre C vai ser a soma dessas dois vetores que você tem. Lembra, se você desenhar os vetores força sobre uma carga, eles aparecerem em sentidos opostos, você tem que subtrair os vetores. E se estão no mesmo sentido, tem que somar. Agora, e se você pegar uma situação como essa? São as mesmas cargas, não são? Se você observar, aqui já forma um triângulo. E nesse triângulo, observa que os vetores já mudam a direção. Ah, pessoal, vou continuar tendo a mesma relação? Vai, por exemplo, entre A e B. Repulsão, A repele B, assim como B repele A. A repele B para a direita e B repele A para a esquerda. Entre C e B, a atração, olha a atração. O C puxa B para baixo e o B puxa o C para cima. E entre A e C também a atração, só que o A puxa C sobre a diagonal para cima e o C puxa o A sobre a diagonal para baixo. Agora, se você for observar a força sobre cada uma dessas cargas, você vai ter que observar como os vetores estão relacionados. Por exemplo, em B, consegue ver que os vetores força sobre B formam 90 graus? Se formam 90 graus, esse vetor força resultante aqui, que é desenhado usando a regra das retas paralelas, lembra disso, tá? Vai ser calculado pegando o famoso teorema de Pitágoras. Fechou? Pitágoras, porque os dois vetores estão formando 90 graus. Tudo bem? Agora, se você pegar a força sobre C e sobre A, observa que o ângulo formado entre eles, entre as duas forças, não é mais 90 graus. E se não é mais 90 graus, para calcular essa força resultante, tem que usar a famosa lei dos cossenos. Na lei dos cossenos, que é a mesma da matemática, a força resultante vai ser calculada pegando o quadrado das forças e esse último termo aqui, ó, que refere-se ao cosseno. Beleza? Não esqueça que esse ângulo θ é o ângulo formado entre as forças que você tem. Tudo bem? Essa foi a nossa revisão. Vimos nessa revisão carga e força elétrica. Observem os vetores de força elétrica, porque muitas questões caem em prova cobrando isso de vocês. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima oportunidade.